Olá. Bom, agora já estamos caminhando, né, para o fim da nossa segunda unidade e particularmente para o fim da segunda sessão da segunda unidade. Eu vinha dizendo, a conversa está em aberto, né, eu vinha dizendo da guinada, do giro para o decisionismo no âmbito da teoria pura do direito de Hans Kelsen. E estava, né, com isso exatamente buscando-lhes mostrar, certamente agora isso vai ficar bem claro, a abertura para o decisionismo, para o arbítrio, que, que mostra para a gente um problema. Né? Quer dizer, a segunda unidade como um todo, né, mostra uma série de teorias da decisão judicial que são teorias muito problemáticas. Apesar de muito bem intencionadas, todas elas muito bem intencionadas, historicamente muito problemáticas, muito limitadas. E com um giro para o decisionismo keuseniano, particularmente, o que se tem é a percepção inicial da polissemia das normas jurídicas, né? As normas enquanto construções de linguagem. E daí que, porque linguagem polissêmicas, a metáfora, né, da moldura vazia e, consequentemente, a necessidade de interpretação das normas jurídicas. Percebam que com essa guinada, Kelsen sai daquele primeiro lugar que ele ocupa, né, de reatividade ao movimento do direito livre, né? Kelsen, com aquele seu objetivo clássico de levar a doutrina jurídica às últimas consequências, de superar o sincretismo metodológico, ele acaba retomando os pressupostos, as blindagens, né? Seja na perspectiva exegética, seja na perspectiva pandectística ou conceitualista, né? Mas o segundo Kelsen, né, é claro que dizer isso só aqui no contexto da nossa conversa, né, o Kelsen da guinada decisionista, é o Kelsen que então traz essa abertura. E, como eu quero mostrar, uma abertura perigosíssima, né? Uma abertura ao arbítrio, fundamentalmente. Porque, foi bem onde eu parei, né? O intérprete autêntico, enquanto reconhecido como autêntico pelo próprio direito, detentor de um poder de interpretar o direito, né? E aí visualizemos o parlamento. Né? Quando a gente tem a discussão parlamentar, vamos pensar, né? O parlamento discutindo uma proposta de lei regulamentar, né? O parlamento ele o faz porque ele tem uma delegação de poder, de competência, até mesmo de dever, né, que vem do texto constitucional. Lembrem-se do parlamento brasileiro discutindo e positivando a lei do racismo, depois, né, da previsão da criminalização do racismo no texto constitucional. Então aí a gente tem o trabalho dos parlamentares enquanto intérpretes autênticos do direito. É muito mais rotineiro, muito mais visível para a gente o magistrado, enquanto órgão do poder judiciário,
ele tem um poder que é um poder-dever, né, de aplicar concretamente o direito. Né? Então ele tem essa delegação de poder, essa competência, que decorre do próprio direito. Daí, intérprete autêntico do direito. Né? Então é desse intérprete que Kelsen está falando. O intérprete autêntico, percebo, segundo Kelsen, interpreta o direito servindo-se de um ato de vontade. E exatamente porque o parâmetro da interpretação autêntica é um ato de vontade, esse intérprete é livre para escolher o sentido que mais convém, que mais lhe convém, porque afinal ele simboliza o próprio Estado. Né? Isso seria exatamente o tradicional conceito de discricionariedade. Tá? Já o intérprete não autêntico seria não autêntico porque o direito não delega poder ou competência para que esse intérprete interprete o direito. O intérprete não autêntico, na construção keuseniana, né, seria exatamente o jurista, o cientista do direito, o acadêmico. Né? E por que o intérprete não autêntico interpreta cientificamente o direito? Né? Vai dizer Kelsen, o parâmetro aí é um ato de conhecimento, é um ato racional de conhecimento. Tá? Logo, não tem margem para subjetividade. O que o intérprete não autêntico pode fazer? Descrever todas as possíveis possibilidades de interpretação de uma certa norma jurídica. E ele, intérprete não autêntico, servindo-se de um ato de conhecimento, né, descreve todas as possibilidades sem optar por qualquer delas, porque senão aquilo já não seria uma interpretação racional, científica do direito. Mas a interpretação não autêntica, enquanto ato de conhecimento, acaba sendo menos importante, porque afinal não se trata de um funcionário do Estado, não se trata de uma autoridade. Então, aquela interpretação não vincula o cidadão, pelo menos não no primeiro plano. Né? O que verdadeiramente importa é a interpretação autêntica, né? A sentença judicial. Aquilo vincula as partes de um processo. Né? A interpretação do legislador ordinário. Né? A lei ordinária vincula toda a sociedade. Né? Agora, a tese científica, num primeiro momento, né, daquelas velhas lições, né, da teoria do direito, fonte imediata, fonte subsidiária do direito. Né? Então, reparem, a interpretação autêntica que vincula o cidadão, que vincula a sociedade, decorre de um ato de vontade discricionário. Isso é muito problemático. E mais, aí o mais grave, Kelsen chega a considerar que se o intérprete autêntico se equivocar e decidir de forma tecnicamente equivocada, então aí, se a gente volta na representação da moldura, o que isso quer dizer? A moldura foi desprezada, porque enquanto a gente tem a interpretação de uma norma que é polissêmica, a gente tem diferentes possibilidades, mas todas limitadas pela moldura.
quando a gente pensa no equívoco do intérprete autêntico, o que está acontecendo é que ele está decidindo fora da moldura. Ele está excedendo todas as possibilidades interpretativas. Né? E Kelsen vai dizer que se isso acontecer, e se o cidadão lesado com aquela decisão equivocada não aciona o próprio Estado, e aquela decisão equivocada vem a transitar em julgado, aquilo se torna uma norma jurídica válida. Aquilo se torna direito posto. E aí não é possível fazer mais nada. Né? Então é aí que está a guinada para o decisionismo no âmbito da teoria pura do direito. É no mínimo curioso, porque se a razão de ser da teoria pura, né, keuseniana, seria exatamente evitar que o direito se tornasse objeto de manipulação dos mais variados interesses e ideologias, o Kelsen, com a guinada para o decisionismo, ele mostra para a gente que a teoria pura, enquanto um método de análise científica do direito, é completamente impotente em relação à interpretação autêntica, ato de vontade. E que essa interpretação autêntica muitas vezes vai ser excessiva e arbitrária, vai desprezar os limites da moldura. Então é o próprio Kelsen que acaba reconhecendo que a ciência do direito, e foi ele quem propôs o modelo mais rigoroso de análise científica do direito, isso que conhecemos como teoria pura do direito, ele mostra que isso, na verdade, é completamente impotente em relação à interpretação autêntica do direito. Né? E a interpretação autêntica do direito, que volta sempre na vontade da autoridade, é que vai determinar o que vai acontecer. No fim das contas, Kelsen, com a guinada decisionista, ele está mostrando, em boa medida, o que as correntes realistas do direito vão mostrar nesse mesmo contexto histórico. E aí é muito interessante, porque quando a gente fala do realismo jurídico, a gente vai falar de duas tendências, uma delas norte-americana, e a dinâmica do direito norte-americano, ela é tradicionalmente centrada nas decisões judiciais, no case by case, no stare decisis, Jude made law, e é nesse contexto que o realismo jurídico vai dizer que o direito é o que os juízes tomam no café da manhã. O Kelsen, com a guinada para o decisionismo, se aproxima muito, completamente, dessa percepção do realismo jurídico, de que o direito é o que os juízes tomam no café da manhã. Nada mais conveniente no âmbito de um paradigma de Estado social de direito. Porque se o direito é o que os juízes tomam no café da manhã, o que os intérpretes autênticos querem, o direito é mesmo um monopólio do Estado. E, como vocês já certamente estão percebendo, aquela visão autoritária de processo convém muito bem a tudo isso.
Então aí, né, a gente fecha essa nossa segunda unidade. Eu refleti um pouco melhor e vou preferir trazer, né, como introdução da terceira unidade uma menção à primeira geração da jurisprudência dos valores. Vai ficar melhor na terceira unidade, e assim, com essa reflexão sobre o giro para o decisionismo, nós fechamos as videoaulas da segunda unidade. Muito obrigado.